Bom, sejam bem-vindos ao nosso programa Prevenir. O tema deste programa é envelhecimento cerebral. E o nosso convidado é o Dr. Gabriel Leopoldo Silva, que é neurologista aqui do Hospital do Servidor Público do Estado. Doutor, seja bem-vindo à nossa conversa. Doutor, o cérebro envelhece também junto com a gente, é isso? Olha, o envelhecimento é inexorável. De qualquer forma, é um privilégio viver bastante. Não é? O envelhecimento ocorre com todos os organismos vivos, por questões até fisicoquímicas. Não é? Eu sempre costumo comparar uma idade jovem e o envelhecimento com uma vela acesa. Quando você acaba de acender a vela, ela tem uma chama forte, bonita, não é qualquer ventinho que apaga essa chama. Quando você vai envelhecendo e você vai ficando fragilizado, é como se fosse já a chama de uma velhinha dela que está se extinguindo, não é? Qualquer ventinho um pouco mais forte acaba por apagá-la. Então, transferindo para o envelhecimento, o que acontece? Enquanto você está com um envelhecimento sadio, você tem reserva biológica para enfrentar os percalços que a vida vai trazendo. Com a fragilização que os anos trazem, você vai perdendo reserva funcional. Então, quando vem uma doença que é um agravamento, é um agravo, uma situação de pouca reserva, aparecem os sintomas que, se forem agudos de alguma doença, mas se forem crônicos e progressivos, como parte do sistema de envelhecimento normal. Por exemplo, dizer, diga, não, se eu tenho músculo, por exemplo, se eu tenho uma reserva de músculo, fico doente, fico muito tempo acamado, eu tenho uma atrofia, né, do músculo, o músculo atrofia. Então, e no sistema nervoso, como é que é isso? Como é que é isso? Você não precisa ter nenhuma doença específica do sistema nervoso para ter atrofia. Faz parte do processo normal, com o passar dos anos, a perda de neurônios se tornar acentuada o suficiente para você poder identificar numa imagem uma redução quase que de 20%, 15%, 20% do peso do cérebro comparado com o adulto normal. Mas o que é importante é que esse cérebro pode estar funcionando, apesar dessa perda anatômica. Quando você faz uma tomografia, uma ressonância, no indivíduo ativo, com 90 e poucos anos, se você olha para aquela imagem, você fala, esse cara está com demência. Olha o tamanho dessa atrofia. Mas ele tem uma reserva boa, muitas vezes planejada e programada, e tem um desempenho funcional satisfatório, esperado para a idade. Não é? Essa é a nossa maior batalha, convencer o indivíduo a planejar um envelhecimento bem sucedido. E como que a gente faz isso com o nosso cérebro, doutor? Fazendo em que sentido? Acho que assim, você tem um plano geral de vida que vale para todos os organismos. Eu, quando faço algumas aulinhas, costumo dizer, vocês não têm ideia, mas vocês começam a envelhecer pelos músculos, pela perna. Nós estamos conversando aqui numa boa, sem papo, sem problema nenhum. Você não consegue mais dar uma corrida para pegar o ônibus na esquina. Você não consegue mais subir uma escada na velocidade que você subia quando jovem. Por quê? O músculo é uma parte importante do corpo. Cada perna pesa quase 10%. É músculo, é sangue, é nervo, é ligamento, é uma série de estruturas que tem um consumo energético grande. E com o passar do tempo, a capacidade de produzir energia vai diminuindo. Né? Isso, quem lembra um pouco da física, chama-se entropia. Qualquer sistema fechado, abandonado a si próprio, ele vai para o caos. Se a gente não tiver a posse de alimentos, nosso organismo se desintegra. Né? Então, os alimentos vão fornecendo a energia que a gente precisa para manter os processos vitais da célula. Mas falando dos cérebros, o que eu tenho que fazer? Tenho que
ler mais, tenho que pensar mais, tenho que ser mais... Como que eu mantenho a atividade cerebral, que mesmo atrofiando, como o senhor falou, que pode ser normal, mas eu ainda consiga manter minhas funções funcionando? Olha, existem algumas atitudes que são tidas como responsáveis por você ter, por você manter uma reserva funcional mínima do seu sistema nervoso. O sistema nervoso, na verdade, ele é um verdadeiro computador. Ele só processa informação. A função do cérebro é processar informação de ordem receptiva, de ordem de exportação de informação, de cálculo, de pensamento e de memória. Essa perda neuronal começa pelos 20 anos de idade. Só que ela é tão sutil, tão delicada, que ela não impacta na vida diária do indivíduo, a não ser muito tardiamente, quando geralmente outras funções vitais também já estão declinando. Então elas não impedem você de funcionar normalmente. É claro que algumas situações vão se modificando, mas dentro de um padrão esperado para a sua idade. Não é? As pessoas se preocupam muito com memória, mas a capacidade operacional, a capacidade de fazer coisas, impacta muito mais na vida do indivíduo do que um comprometimento de memória. Tem pessoas que sofreram um acidente, por exemplo, que após uma neurocirurgia perderam parte do cérebro e ficaram comprometidas com relação à memória, e não fazem mais memórias novas. Tudo que elas aprendem hoje, amanhã elas já esqueceram completamente, mas tem uma sobrevida de autocuidado que dá para viver 80, 90 anos. Né? Isso já ficou famoso na literatura Mas o neurológica. que influencia, por exemplo, alimentação, exercício, essas coisas influenciam em como o meu cérebro vai envelhecer? Ou tem que ser coisa específica, tipo uso de drogas, essas coisas assim? Eu acho que a gente não tem ainda nada muito determinado, porque a gente observa pacientes brilhantes intelectualmente, maratonistas. Você imagina como perfundiram esse cérebro, mas quando o alemão chega, a doença começa. Tudo que nós somos é uma somatória de genética, tudo. Hábitos, ambiente, atividade, aquilo que nós comemos, se fazemos ou não exercício, se somos ansiosos, se somos tranquilos, se temos um sono bom. A gente costuma dizer que, no geral, para tentar fazer a nossa parte, já que as doenças são uma fatalidade, desde que você não as provoque. Dormir bem, fundamental. É durante o sono que o cérebro faz a faxina. Se alimentar com uma boca inteligente. Você pode comer algumas coisas que não são especialmente nutritivas, mas no seu dia a dia, você tem que se alimentar de coisas que o bom senso diz. Isso é nutritivo. Tem que ter pequenos compromissos. Você tem que ter coisinhas programadas para fazer. Isso mantém você muito mais ativo. O que você gostar. Um indivíduo um pouco mais idoso, eu acho que ele tem o direito de fazer o que gosta. As famílias falam, vai fazer palavra cruzada. Se o cara gosta, tudo bem. Se ele não gosta, vai ser um inferno. E depois, fazer palavra cruzada não melhora toda a cognição. Ele só vai ficar um craque em palavra cruzada. Ele vai ficar um craque em sudoku. Então, tem uma influência no geral. Eu acho que então, as relações sociais também são importantes, né? Isso é fundamental. Né? Então, com atividade física, que eu queria colocar, bom humor, que ajuda bastante, e a interação social é fundamental. Muitas vezes você vê uma família que tem um paciente já com Alzheimer, a família trabalha, é muito difícil cuidar dessa pessoa. Então, em casa, o que a família faz? Só cuida para que ele não se machuque, né? Mas não tem uma interação social muito grande. E às vezes, por circunstâncias, a família, com dor no coração, decide que vai ficar numa clínica de repouso. E se for boa,
Para a pessoa idosa, se ela se adaptar, é maravilhoso, por causa da interação social. Faz ginástica, faz atividade física, tem recreação, faz alimentação junta, troca ideia com pessoas da mesma idade. Porque a gente, cuidando de um velho de 90, meu passado, a minha história de vida é muito diferente. Imagina um filho de 50 anos, por exemplo. Né? E quais são, doutor, os primeiros sinais que o nosso cérebro costuma dar para a gente que eu preciso ir no neurologista ver o que está acontecendo? Existe alguma coisa assim? Como eu te falei, que o envelhecimento é lento, progressivo e sutil, não impacta no dia a dia, até muito tardiamente. Mas quando começa a mostrar pequena deficiência, uma deficiência leve, a primeira coisa que o cérebro apresenta de diferente, a lentificação do processamento cerebral. O processamento da informação fica mais lento do que numa época pregressa. Se for uma atividade relativamente simples, talvez leve 2 ou 3 vezes mais o tempo que uma pessoa jovem levaria, mas sem comprometer o resultado final. Se a tarefa for mais complexa, pode demorar até umas 10 vezes mais para resolver o problema. E o segundo é a percepção e a análise do campo visual. Isso a gente vê claramente quando a gente vai buscar uma informação numa tela de computador. O jovem é irritante, ele bateu os olhos e ele já achou. A gente fica escaneando para encontrar a informação que a gente quer. Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, a análise do campo visual e a lentificação no processamento são as primeiras manifestações que são, muitas vezes, geralmente, ou são esperadas para a idade. Não significa naturalmente doença. Agora, com esse pensamento, a gente tem que lembrar que com essa progressiva e lenta perda de neurônio, a gente vai passando de uma normalidade para um quadro chamado comprometimento cognitivo leve e que depois termina na doença, na demência propriamente dita. A fronteira entre essas situações é muito tênue. Você não consegue, numa primeira abordagem, ter noção. Você precisa acompanhar durante um certo período de tempo. Esse comprometimento cognitivo leve é de 2 tipos: com perda de memória ou um comprometimento em que a memória não está muito afetada. Quando a memória está afetada, a chance de converter mais tarde para a doença de Alzheimer é grande. E depois de 85 anos, 30% dos pacientes têm risco alto de ter demência. Né? E aí, vai depender muito da qualidade de vida e das comorbidades que sempre prejudicam, né? Diabetes, colesterol, hipertensão, coisas que a gente tem obrigação de cuidar, né? E tem uma época ideal para procurar um médico ou não? Uma fase melhor ou pior? Eu sou muito antigo, sou da época que se ia ao médico regularmente, uma vez por ano. Isso já diminuiu bastante, né? Eu acho que antes de chegar propriamente nessa situação, eu acho que um clínico geral competente, compromissado, pode já fazer as primeiras observações. O paciente de mais idade, um geriatra, porque para tratar demência basta conhecer a doença. Pode ser clínico, pode ser neuro, pode ser psiquiatra, pode ser um geriatra, não há nenhum problema. Né? A abordagem correta, assim, possível dentro dos dias atuais, ela não é muito diferente de um colega para o outro, porque você tem 3, 4 medicações, nenhuma é superior à outra, alguns neuroprotetores como a memantina, então vai muito assim da experiência do médico, da preferência, do acesso ao medicamento. Mas tem medicamentos que melhoram isso? Não. A ideia do medicamento é tentar retardar o processo. Muitas vezes você começa a usar e a família, depois de 3 meses, ele fala: nossa, isso ficou maravilhoso. Isso não existe. Milagre não existe. Quando você consegue retardar o processo, ele, às vezes, em 3, 4 anos, em média, a doença fica grave de 6 a 8 anos, mas tem pacientes que com 3 anos são muito prejudicados. E tem alguns que têm 10 anos de doença
que estão relativamente bem. Não se aceita muito período de doença superior a 12, 13, 14 anos. Parece que nas condições normais, nas doenças comprovadas por autópsia, não passa muito disso. Mas tem casos que a Faculdade de Medicina estuda de pacientes com 16 anos de demência, como o Bellini, que era jogador da seleção brasileira, né? Passa a ser um case, né? Que está sendo estudado, talvez traga alguma informação nova, né? O problema que eu vejo é que como demência e memória principalmente, sabe, está na ordem do dia, é um terreno fértil, muito fértil para picareta, infelizmente, para os picaretas motivacionais e fala dos benefícios e dos malefícios dessa ou daquela substância. Então, toda vez que o paciente vem e pergunta para mim, eu falo, você convalesceu de alguma doença? Você está bem? Não, minha vida segue normalmente. Você vai me dar vitamina? Não. Você vai na quitanda do japonês, lá tem todas as vitaminas que você precisa. Não vai gastar com a indústria farmacêutica, não vai atrás de bobagem, porque é um terreno em que a pessoa fica, como as neoplasias, a pessoa fica muito preocupada e é presa fácil dos charlatães. E esse pessoal não tem dó nem piedade, vem para tirar o seu dinheiro. E a cada dia aparece um produto novo. Né? Quando se percebeu que o Alzheimer tinha como causa provável principal a diminuição de acetilcolina no cérebro, resolveu-se, então vamos fazer mais acetilcolina. Então tinha comprimidinhos gelatinosos de colina para fazer essa transformação cerebral. A colina nem entra no sistema nervoso, ela não passa a barreira hematoencefálica, não passa do sangue para o cérebro. Então, a estratégia não deu certo, mas continuou sendo muito vendida. Então, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a destruição da acetilcolina, lá na frente da sinapse. Tem uma enzima ali, que é a acetilcolinesterase, que tem a função de metabolizar a acetilcolina. E aí o tratamento básico é com os inibidores dessa acetilcolinesterase. Com isso, você mantém o pool de acetilcolina mais tempo circulando. E também outros neurotransmissores vão se perdendo, como serotonina, por exemplo. Então, muitos colegas gostam de utilizar antagonistas dos receptores específicos, né, de serotonina. Também faz parte do approach, né? Agora, como você falou, o social e algumas medidas, durante muito tempo, não impedem a doença, mas elas oferecem um envelhecimento melhor, um envelhecimento bem sucedido. Você, por exemplo, procurar sempre aprender uma coisa nova e repete o que você aprendeu, reforça o que você aprendeu. O que eu estava dizendo para você é o seguinte, todas as medidas que a gente possa vir a tomar, elas têm o condão de oferecer um envelhecimento saudável, bem sucedido. Na verdade, o que a gente insiste com as pessoas de planejar o envelhecimento, é de programar o envelhecimento, com atitudes como a gente citou, de sono, alimentação, atividade física, ter pequenos projetos, contato social, sabe? Porque isso vai enriquecendo e não vai impedir que a doença venha quando ela tiver que vir, sabe? Sempre o paciente me pergunta, é genético? Não é no sentido mendeliano, no sentido antigo. Pai tem, filho vai ter. Mãe tem, filha vai ter. Não é nesse sentido. Mas nós temos 4 genes, 4 alelos que se envolvem na produção da proteína beta-amiloide. Nós temos o E1, E2 e E4. Os 3 primeiros são do bem. O E4, ele é do mal. E você pode sofrer uma mutação espontânea para o E4 ao longo da sua vida. Eu sempre comento com os pacientes, ninguém nasce com um câncer. O câncer é uma mutação que ocorre ao longo da sua existência. Uma mutação desfavorável, que gera um clone que só se reproduz com células cancerosas. Então, você não tem, mas o indivíduo fala, meu pai tem, meu avô tem, o tio tem, como é que não é genético? Provavelmente essa mutação está ocorrendo de forma desfavorável
dessa família. Eu acho que uma questão que o Óbvio, senhor está falando aí eu acho que é importante como é que a gente se prepara para a velhice, né? Que na verdade tem que começar muitos anos antes, tratando do com certeza. corpo e da mente como um todo, na verdade, né? Sim, essa dupla na verdade é uma coisa só, não é? Aham. Tem, a gente faz essa separação, né? Ela é muito artificial, né? Muito artificial, né? Agora, eu acho que a geração dos nossos pais, avós menos ainda, tinha esse tipo de oportunidade de pensar dessa forma. Porque a vida era tranquila, não é? O que eu ia comentar com você é o seguinte: nunca oferecemos tanto tempo de vida, tanta quantidade de vida para os seres humanos. Se a gente comparar a expectativa de vida de hoje com a da metade do século passado, você pode pôr aí uma década e meia a mais. Meus avós morreram com 50 anos, né? Aham. Então Hoje você pode pegar os 80. e é natural que disso também surjam outros problemas, né? Porque à medida que vai tendo mais gente com 90 anos, também vão surgindo, com 90 e mais, né? Também vão surgindo novos Problemas problemas que antes não tinha, porque as pessoas morriam antes, né, doutor? que não eram detectados antes, não é? Mas isso faz parte da vida agora. Hoje você tem possibilidade, inclusive até com assistência médica, se você for uma pessoa cuidadosa, de ter um ganho de qualidade. Porque uma vez assegurada a quantidade, agora a gente está atrás da qualidade. Você tem que procurar envelhecer bem. Você tem esse direito, né? Não é só em termos de economia para o sistema de saúde. Para você ter uma vida que vale a pena, não é? Porque, sabe, muitas vezes eu vejo paciente com polimorbidade, obeso, fumante, diabético, úlcera varicosa na perna, hipertenso, completamente desregrado. E eu ainda chamo a atenção: você vai colocar uma cruz no ombro da sua esposa quando você ficar doente e ela tiver que te levar no banheiro, ela tiver que te dar banho na cama. Isso é justo? Isso é uma fatalidade? Tem como, mas se você contribuiu para isso, pensa bem, eu acho lamentável. Não surte muito efeito, viu? Porque é uma questão de cultura também, né? Porque agora, à medida que a gente está envelhecendo mais, também demora um tempo para gente, para mudar essa cultura, de começar a se pensar no envelhecimento muito antes de envelhecer, né? Então, eu acho que as próximas gerações já estarão diferentes em relação a isso, né, doutor? Hoje eles estão mais alertas para isso e para a atividade física. Quando eu era mesmo adolescente, tinha essa onda de correr, de ir para o parque para fazer atividade física, fazer maratona, fazer triatlon, sabe? Não tinha isso, né? Isso é uma coisa que se adquiriu com as gerações, né? Eu acho que com o tempo, acho que também nós vamos começar a olhar para isso também, já começar cedo, né? A pensar Isso nisso. é irreversível, né? Isso é irreversível, essa Mudança tendência. de cultura, né? E ela é contagiante. Quando você faz uma corridinha de rua, todo mundo com a mesma camisa, e você vê aquela 23 de maio, parece um tapete azul até o aeroporto, sabe? Aquilo é muito emocionante. E quando você chega, parece que você chegou na final de uma Olimpíada, é uma festa. Mas, na verdade, é o prazer da conquista, né? Eu Sim. que chego sempre tarde, meu pace é lento, eu chego na hora que o primeiro colocado está sendo homenageado com o hino nacional. Então eu sempre cruzo com o hino nacional, porque eu chego tarde, né? Mas eu vou no meu pique. Mas é O que exatamente isso. É importa é completar. cada um sabe do seu limite e como pode melhorar, né? Doutor, muito Com obrigado pela certeza. conversa. Nós vamos marcar outras conversas, porque também são muitos temas e para a entrevista também não ficar muito longa, nós vamos encerrar por Certo. aqui. Mas muito Só obrigado. queria, eu só queria acrescentar uma coisa que eu acho fundamental, pela minha experiência diária de consultório. Pessoas muito jovens, 40 anos, 40 e poucos anos, estou esquecida. Como você pode estar esquecida com 40 anos? Aí eu já pergunto imediatamente: você veio só? Eu vim só. Então você não pode estar esquecida, né? Porque tudo isso é memória. Então,
Pergunta imediata que eu faço: você dorme bem? Não. Então são essas situações que criam um desassossego na parte mental. E aí vem aquilo que eu queria dizer. Memória é irmã gêmea de atenção. É hipópata. Sem atenção, você não faz memória. E hoje em dia, nós fazemos tudo sem prestar a menor atenção. Eu entro em casa, ponho a chave em cima da mesa, eu vou pegar um café, já não sei dentro da casa, uma carteira, um óculos, um documento. É preciso que as pessoas sejam organizadas e tenham hábito, porque não é cansativo para quem está organizado. Já põe no lugar, sabe? Tem situações que você tem que ficar esperto, você tem que prestar atenção, sabe? Então, isso aí a pessoa acha que é falta de memória. Não é. Ela não tem atenção, que é uma outra função do cérebro. Atenção não é memória. Atenção é uma função executiva. Não tem nada a ver com memória. Mas se ela não funcionar, você não registra nada. Nós podemos falar disso numa próxima entrevista, falar só sobre memória. Vai ser um prazer, tem muita coisa aí. Tá bom? Tá ótimo, obrigado, Hilton, doutor. Obrigado pela atenção, um abraço para você. Abraço. Tenha uma boa semana. Você também, tá obrigado. Bom?